Podemos começar? Bom, hoje nós vamos começar esse seminário. Ele tem o nome de Igreja, Caminho e Tropeços, né? Hoje nós vamos falar basicamente dos tropeços. Nós falamos ontem sobre o que é igreja e nós vimos que o próprio nome igreja vem de uma palavra grega, eclésia, que quer dizer chamados para fora. Então nós somos chamados para fora deste mundo. Nós não somos mais deste mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui como forasteiros e peregrinos. A nossa pátria está no céu, né? Isso que a palavra diz. Então tudo que vem desse mundo não nos compete mais. Mas nós vimos também que nós habitamos nesse mundo, nós moramos nesse mundo. E nós, aí que eu falei que começam os tropeços, porque nós nos convertemos, imediatamente o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Quando nós somos verdadeiramente convertidos, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e ele começa a fazer uma obra transformadora, principalmente no nosso caráter, se permitirmos. A palavra diz muito clara: não apagueis o Espírito Santo. Então nós temos livre-arbítrio também. Mesmo depois de convertidos, nós temos livre-arbítrio de permitir que o Espírito Santo transforme as nossas vidas ou não. Da nossa parte, cabe apenas o permitir, o deixar. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Não somos nós, não é na nossa raça. Quando a gente começa a querer virar santinho, de repente, já escapa, um vê, outro vê, e o diabo principalmente vê. Então, somos igreja, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, somos templo do Espírito Santo e vamos ser transformados de glória em glória, de vitória em vitória, à imagem e semelhança de Jesus Cristo, porque senão não seríamos cristãos. Quando Jesus sobe aos céus, ele fala para os discípulos dele: ficai aqui até descer do céu o poder, que é o Espírito Santo, para vocês serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até o confim da terra. Então nós somos chamados para ser testemunhas. Testemunha vai falar daquilo que viu, daquilo que ouviu. Daí nós vamos testemunhar sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando estava aqui, ele fazia o seguinte apelo: quer vir atrás de mim, após mim? Largue tudo e siga-me. Ele dizia: quer vir após mim? Pegue a sua cruz e vem, e siga-me. Falou para o jovem rico: o que te falta? Ele fazia tudo, era cumpridor de toda a lei. Ele falou: vende tudo que tens e siga-me. Foi lá no vende tudo que tens, porque era ali que estava o coração daquele jovem. Então é muito diferente o chamado de Jesus Cristo para o chamado que a gente vê hoje das igrejas. A gente vê as igrejas, pastores, líderes chamando os fiéis para eles serem abençoados, resolver todos os problemas, para eles terem tudo de bom, de melhor, o último carro. E eu acho que aí está uma grande causa dos tropeços da igreja, porque muitas vezes nós atendemos esse chamado não para pegar a nossa cruz, não para morrer como trigo e dar vida e muitos frutos, mas para sermos abençoados. E aí começa tudo errado e a gente começa a tropeçar. Eu creio que é uma grande causa de tropeço essa questão, essa inversão de chamado ao cristianismo. Vou repetir aqui: quando Jesus chamou Paulo, ele falou: venha que eu te mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Amém. E ele foi, porque ele viu Jesus, ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. O que eu acho que falta para a igreja é ter esse encontro verdadeiro com Jesus, que nada e nem ninguém nos destitui disso. Não fica essa igreja cada hora com um pé em cada canoa. Eu acho que é isso que falta nas nossas vidas e isso que nós devemos clamar, porque aquele que encontra com Jesus, ele sabe que é um caminho sem volta. Os primeiros cristãos
todos quase viraram mártires. Iam para o Coliseu, ia lá para as arenas para ser devorados pelos leões. Eles eram feitos tochas vivas, passavam piche, botavam fogo para eles iluminarem as festas. É bom isso? Não é? Alguém negou Jesus? Não, porque é um caminho sem volta, quando é de verdade. Eles entravam nesses locais louvando a Deus. Com certeza, gente, Deus passou a mão ali, tirou a dor, acolheu essas pessoas, né? E o que é uma morte diante da eternidade? Todos esses estão lá, eternamente com Deus, né? E quem negou, está eternamente no diabo. Então, isso é para a gente pensar um pouco o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos fazendo quando a gente se diz igreja. Até que ponto nós somos igreja mesmo? Porque às vezes quando a gente pede uma coisinha assim e Deus não dá, e Ele não dá porque é para o nosso bem, ou porque Ele tem coisa melhor ali, ou porque no momento não era a hora de dar, nós negamos Jesus, viramos as costas para Ele. Então, igreja verdadeira tem Espírito Santo dentro dela, está com Jesus, se tiver bom ou se tiver ruim. Se estiver sendo abençoado ou se não estiver sendo abençoado. Isso é igreja. Tá bom? Amém. Sempre quando nós estamos bem com Jesus, nós somos muito abençoados. Nós somos muito felizes, porque é uma paz que excede a todo entendimento. É só quem tem, nós todos temos, tenho eu, é que sabemos o que é a falta de paz e o que é ter paz em Cristo Jesus. Isso não tem preço. A gente pode passar pelos piores problemas, a gente pode chorar, a gente pode ficar triste na nossa alma, mas nós temos aquela paz de Cristo que excede todo entendimento. Isso não tem preço, gente, não é? Então isso é ser igreja. Então vamos perguntar, vocês são igreja? Morreriam por Jesus? Amém, amém. Espero que todos nós mesmo sejamos assim. Bom, por que Deus, Jesus, pede que a gente pegue a nossa cruz, como eu falei ontem, para a gente matar a nossa velha natureza? Quando nós começamos a ser cristãos, a exercer o ID e pregar o evangelho a toda criatura, quando nós somos cristãos e vamos com a nossa natureza adâmica muito aflorada, nós não conseguimos muito não. A gente é comissionado para ir pregar lá para o João da Silva. Nós chegamos lá, o João da Silva não recebe a gente muito bem, vira a cara ou faz uma malcriação, a gente já fica bravo, já volta embora e já não gosta. Então, por quê? Porque a nossa alma está gritando, não me recebeu bem, a hora olhou para mim com a cara assim, é um vagabundo, não faz nada, está lá assim, está querendo explorar. A gente julga de tudo que é maneira e vira. Se a gente vai lá com o amor de Cristo, se a gente vai lá com o fruto do Espírito, é muito mais fácil. Logicamente que o João da Silva pode falar, eu não quero. Aí sim a gente faz o que Jesus mandou. Bate os pés, sacode o pó e volta. Mas a gente não pode julgar pela cara, pelo jeito que ele me recebeu, pelo jeito que ele me olhou. Isso é alma aflorada. E é isso que nós precisamos enquanto estamos aqui. Vivendo nessa terra, como peregrinos e forasteiros, nós precisamos, dia a dia, pouco a pouco, ir matando a nossa alma, como nós vimos ontem. Por quê? É na nossa alma, é no problema da nossa alma que nós criamos a oportunidade do diabo colocar um laço e fazer a gente tropeçar. Como que você arma uma armadilha para um ratinho? Como chama aquilo? Ratoeira. Você coloca ali uma coisa que o rato gosta, não é? Uma coisa que ele não vai resistir. O que rato não gosta? Não gosta. Vai te comer. Se colocar ali um veneno, ele não vai, não é? Chuchu, não sei, mas o diabo coloca... ele vai saber qual que é a nossa fraqueza de cada um. E ali ele põe o laço e a gente cai.
Em Hebreus 12 fala assim, não precisam abrir: deixemos todo embaraço, todo peso e pecado que tão de perto nos rodeia. Quer dizer, o peso, o pecado, ele nos rodeia muito de perto. Nós temos que deixar. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o consumador da nossa fé. É assim que nós temos que fazer. E deixando os nossos pesos, os nossos pecados. Em 2 Timóteo 2 fala assim, pede para a gente voltar à sensatez, livrando-nos dos laços do diabo, que tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, quando o diabo coloca um laço, nós ficamos cativos por ele e cumprimos a vontade dele. Por quê? Se você tem uma alma que não está curada, por exemplo, você é muito avareto, só pensa em dinheiro, você cai em armadilhas. Vem lá um suborno, vem ali um negócio ilícito e você cai. Você caiu, você tropeçou, você caiu na armadilha. O diabo tem um laço ali em você. E ele começa a fazer em você a vontade dele. Então nós temos que estar atentos. Aonde está o meu coração? Aonde que eu ainda não fui curado? Na emoção, do que for. Isso, gente, é cada um com cada um. E o Espírito Santo revelando. Aonde a gente tem que todo mundo chama de brecha, mas é onde a gente tem essa fragilidade, o diabo vai lá e coloca um laço e para fazer a sua vontade. É como se a gente virasse assim um marionete. Ele põe um laço e vai pra cá, vai pra lá. Olha que coisa linda. Então nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Nós precisamos primeiro nos conhecer, primeiro nos avaliar, ver aonde é a nossa fraqueza. Geralmente é fraqueza que a gente tem. Uma mulher ou um homem muito sozinho, qual vai ser o laço? Uma pessoa sozinha que quer um companheiro, uma mulher. Vai ser aí. O primeiro que aparece, a pessoa cai. Então a gente tem que ficar atento às ciladas do inimigo. Porque é onde está a nossa carência. Em Provérbios 29 fala assim: na transgressão do homem mau há laço. Então tudo que a gente transgride, tudo que a gente faz fora da palavra de Deus, todo esse pecado que tão de perto nos rodeia, tudo isso que a gente faz é laço para nós. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra. Por isso que nós devemos fazer matar, deixar matar a nossa velha natureza. Porque é nela que está o laço. Nela que está a fragilidade. Quando a gente tem o fruto do Espírito, que a gente já estudou aqui, como a gente falou hoje, né, que era o bolo da Mini, não sou eu que vivo mais, mas Cristo que vive em mim. Cristo não vai cair num suborno. Cristo não vai cair num engano que vão colocar na nossa frente. Então eu quis enfatizar isso, porque esse convite, pegue a sua cruz e siga-me e morra a velha natureza, parece horrível, mas aos olhos humanos, mas é uma bênção, é a melhor coisa que pode existir. Aí sim nós seremos de fato livres. Aí sim nós seremos totalmente dominados por Deus e não pelo diabo. Aí sim nós seremos uma igreja verdadeira. Amém? Então é mentira, o diabo inverte. Deus, lá no começo, com Adão e Eva, ele deu tudo para o homem. Tudo, tudo. Ele proibiu de comer de uma árvore. De uma árvore ele proibiu. E o hominho, com a mulherzinha, quis aquela árvore. E como que o diabo apresentou isso? O diabo apresentou não proibindo, porque a gente não gosta do que proíbe. A gente não gosta quando fala, não faça isso que não é bom. A gente não gosta, nossa natureza rebelde já levanta. Por que não? Por que não? Vou fazer sim. Não é assim que a gente reage? E o diabo chegou e apresentou aquela mesma coisa, falando assim, não, sabe o que Deus não quer que você coma disso? Porque você vai ficar sabendo, sabichão igual ele. O que o diabo mostrou? Deus é um chato, ele é ruim, ele está proibindo porque ele é chato, porque ele é ruim, porque ele não te ama, mas eu sou legal. Faça assim,
e faça isso, que aí você vai ser inteligente, você vai ser perfeito, você vai ter tudo. Gente, isso continua até hoje. E quem cai nisso é rebelião, é anticristo. É espírito de rebelião, espírito de anticristo, é espírito de Lúcifer. E nós temos que rejeitar isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque Deus, Lúcifer, o que ele fez? Foi lá e falou: não, vamos adorar a Deus, não, vamos me adorar. E levou um bando de tontos, dos anjos tontos lá dele, né? E isso ficou na nossa natureza humana. Basta o pai falar não para um filho, que é aquilo que o filho vai querer. Pode ser desse tamaninho. Hoje eu estava no supermercado e tinha uma criança querendo um tic-tac. Ela gritou o extra inteiro: o tic-tac, o tic-tac, mamãe, eu quero o tic-tac. Eu ia para lá e escutava. E a mãe: pode berrar o quanto você quiser, você não vai ter o tic-tac. E a guria foi assim o tempo inteiro. Quando eu estava no caixa para pagar, a mãe tinha dado o tic-tac. A única proibição foi: você não vai comer agora, vai comer depois do almoço. Então, gente, é assim, as crianças não sabem ouvir um não. É uma coisa impressionante, né? Que nós não sabemos ouvir um não. Nosso espírito de rebelião pula no mesmo minuto e a gente fica achando que aquele que está falando não é um chato. E que bom é quem deixa fazer tudo. Então, gente, isso acontece com a gente no nosso dia a dia, todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora, nas menores coisas. Nas menores coisas. Você quer ver uma coisa que mais acontece? Perdoe o seu pai por tudo que ele te fez. Eita, mas é duro, hein? Então, se o pai já morreu, já morreu mesmo, já perdoei, não tem mais nada com ele. Mas a mágoa está lá desse tamanho. Gente, isso é laço para vocês. Isso é laço. Vocês estão fora da palavra. Vocês estão em rebelião. Se vocês não conseguem perdoar, coloque diante de Deus. Eu não consigo, eu não quero perdoar, mas eu quero cumprir a tua vontade. E Deus vai mudar o coração de vocês. Amém. É assim que a gente faz. Falta de perdão é uma marra que nem oração é ouvida. Nem oração é ouvida. Casal que ora brigado, sem ter perdoado, a oração é interrompida. Então, que adianta ser cristão? Se a oração não é ouvida. Se vai orar com o marido, não adianta. Então, que adianta ser cristão? Gente, vamos pensar bem. Nós estamos aqui nesse seminário para ver os textos, para cada um perguntar para você mesmo: por que eu não faço isso? É espírito de rebelião? Eu rejeito isso em nome de Jesus Cristo. E começa a orar e clamar. E dá o primeiro passo para perdoar. Se o pai já morreu, libera perdão para o pai. Se a mãe já morreu, libera perdão para a mãe. Se está vivo, vai aonde ela estiver, onde ele estiver, e peça perdão. Perdoa enquanto está vivo. É uma libertação. É um peso que sai do ombro. Vocês ficam livres dos verdugos, atormentadores. Pessoas que às vezes não dormem bem, pessoa que é agitada, pessoa que é irritada. São espíritos atormentadores que ficam nela por falta de perdão. Da professora, da tia, da avó, do sei lá quem, do ex-marido. Razão para a gente ter mágoa, a gente tem, tenho certeza. Certeza que a gente tem. Mas Deus está perguntando: conforme o que ele fez, você perdoa. Conforme ele fez, você não perdoa. Não é assim, gente. Então nós temos que entrar no padrão de Deus. Se nós somos igreja, se nós estamos aqui para ser discípulos de Jesus, é isso que a gente tem que pegar a nossa cruz e ir lá e crucificar. Não quero perdoar, porque eu vou lá para a cruz e vou crucificar esse meu querer. Gente, vocês vão ver a libertação que é. E é um grande tropeço que sai da vida de vocês. Amém? Amém. Bom, Jesus, ele, depois que ele fez toda a obra dele nos evangelhos, a gente vê ali no livro de Atos os apóstolos fundando as igrejas. E ali já começaram alguns problemas. Se a gente for lendo o livro de Atos, prestando atenção nos problemas,
a gente já vai ver que ali já tinha alguns problemas. Por exemplo, Pedro queria ser mais legalista, ele tinha uma tendência a ir mais pela lei de Moisés. Paulo já não. E a gente vê que ali já tem algumas brigas e tal, mas é o início, eles foram continuando. Quando a gente chega na carta aos Romanos, é uma carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. Então, o que eu fiz aqui? Porque, gente, são tantos tropeços, cada vez que a gente fica assim, meses falando só de tropeços. Então, o que eu fiz? Eu peguei, assim, alguns tropeços, ou um tropeço, na verdade, de uma igreja, e depois eu escolhi 14 tropeços para a gente ir falando sobre eles. Então, na igreja de Roma, por exemplo, que é uma carta aos Romanos, Paulo adverte sobre o pecado do moralismo. Ali tinha um povo muito moralista. Sabe aquele povo assim, oh, que horror, horror. Muitos julgadores, era um dos pecados, eu peguei um dos pecados. Eram pessoas julgadoras. Tudo que eles viam nos irmãos já estava com o dedinho pronto apontando. E Paulo é um dos pecados que Paulo adverte. Eles eram também muito legalistas, o pessoal de Roma. Eles não sabiam muito viver pela graça. Para a igreja de Corinto, aos coríntios, não aos corintianos, mas aos coríntios, ele adverte, gente, a igreja de Corinto era terrível. A igreja de Corinto tinha divisões, fofoca, contendas, imoralidade, tinha incesto na igreja de Corinto. Ali em 1 Coríntios 1 a gente vê, quando fala assim, entrega Satanás para que o Espírito salve, ele está falando isso. Havia incesto, era imoralidade, era prostituição, divisões. A igreja de Corinto era uma tragédia. Paulo vai falando para cada um. Tinha idolatria, para ser pouco ainda tinha idolatria, era uma igreja difícil. A igreja da Galácia, quando ele escreve aos Gálatas, Paulo adverte sobre o legalismo. A mesma coisa, eles também não sabiam viver pela graça, eles queriam viver pela lei. Então é quando Paulo fala assim, para a liberdade que vocês foram libertos, não volte à escravidão. Eles queriam voltar a seguir a lei. E Paulo está falando, não é mais hora disso, agora é o Espírito Santo que nos dirige, nós não temos que seguir a lei do jeito que vocês estão seguindo. A igreja de Colossos, que é a carta aos Colossenses, Paulo adverte sobre as filosofias humanas. Eles queriam colocar essa filosofia humana acima da palavra de Deus. E Tiago, ele escreve para todas as igrejas, assim como João, Pedro, Judas, eles escrevem para todas as igrejas. Tiago, ele fala principalmente, fala de várias coisas, mas ele fala principalmente da língua. Ele fala muito do pecado da língua. Ele fala que o homem que doma a língua, doma todas as outras coisas. E isso é um tropeço muito grande na igreja de Jesus Cristo. A tal da língua, fofoqueira, acusadora, divisora, julgadora. É um problema muito sério. Enfim, cada epístola adverte sobre um problema da igreja local. E nós aqui eu vou pegar alguns tópicos que eu peguei, vou citar algumas referências, mas eu não quero que vocês pensem em igreja como um todo, a igreja como aqui, essa igreja visível, mas a igreja como indivíduo. Amém? Amém. Posso continuar? Amém. Então, primeiro grande tropeço, o abandono da comunhão. Aquela historinha que a gente é cansado de ouvir. Eu não preciso ir na igreja. Eu tenho Deus no meu coração. Eu leio a Bíblia em casa. Eu assisto o R.R. Soares. Isso eu escuto muito. Pode assistir o R.R. Soares, que ele é bem bom. Mas isso não é comunhão. Isso não é. Isso, se você está numa situação que se operou, você não pode sair de casa, você está acamada, tudo bem. Aí sim. Você vai ficar em casa assistindo o R.R. Soares, pondo DVD para ver as coisas. Mas mesmo assim você pode
ter comunhão com os irmãos? Através do telefone, pedindo que alguém vá lá conversar com você, levar a palavra que foi dada. É na comunhão que nós somos sarados. É na comunhão que nós somos edificados. Se não, gente, sozinho, como você vai perdoar, como você vai suportar, como você vai ajudar os outros? Aí é muito fácil, né? Isolar. Então, o primeiro ponto, que é um grande tropeço, é o abandono da comunhão. Em Hebreus fala assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos demonstrações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Tem um outro versículo em 2 Timóteo que fala assim: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Quem de coração puro invoca o Senhor? A igreja. Foge outro sim das paixões da mocidade. O que a gente vê? Não é só quando é só moço, não. São as paixões mundanas e da mocidade também. Hoje é o aniversário do fulano, eu não vou comungar. Hoje tem uma reunião na casa do ciclano, eu não vou à igreja. Hoje, amanhã eu vou viajar assim, assim, assado, eu não vou à igreja. Então isso são as paixões da mocidade, que às vezes muito velho ainda tem essas paixões da mocidade, né? Ainda quer ir em muitos lugares, quer tudo, coloca tudo em prioridade, ao invés de vir à igreja e ter comunhão com os irmãos, e ouvir a palavra, e congregar, e se relacionar. Gente, cada dia está mais difícil essa questão de relacionamento. As pessoas não se relacionam mais. Relacionamento é um vai, o outro vem, um vem, o outro vai. Não é um faz, o outro quer, o outro vai. Não. É uma troca. Relacionamento é troca. E isso, para ter troca, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para a outra acontecer. O outro tem que abrir mão de algumas coisas para este acontecer. Então, é na comunhão da igreja com os irmãos que a gente aprende isso. Amém? Então, tanto Timóteo como a carta aos Hebreus, ele adverte a gente não deixar de ter essa comunhão. Então, eu quero que cada um pense. Aqui, pelo que eu estou olhando, não tem ninguém assim, não. Todo mundo frequenta bem a comunhão. Mas vocês vão vendo com vocês. Outro tropeço é uma comunhão, agora é uma comunhão, e sociedade com incrédulos. A gente não deve ter uma comunhão muito forte, porque a gente também convive com incrédulos, né? A gente trabalha, presta serviço para incrédulos, isso é verdade, mas é aquela comunhão íntima com incrédulos. E sociedade também com incrédulos. Isso a gente deve, isso é fonte de tropeço. Porque o que a Bíblia diz? No Salmo 1, todo mundo conhece: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quando a gente começa a comungar com o ímpio, com o incrédulo, a gente começa também a comungar daquelas ideias, daqueles conceitos, daquelas vontades, daqueles princípios, daqueles objetivos, e a gente acaba sentando na mesa do escarnecedor. São aquelas pessoas que acabam, quantas vezes a gente não se irrita, não fica chateado, que a gente está assim, nos incrédulos, nas festas, não sei o que lá, que eles começam a falar alguma coisa, ou de igreja, ou de Deus, ou de Jesus, e a gente fica irritado. E eles começam a escarnecer mesmo da nossa fé e de tudo. Mas isso, com o tempo, a gente começa, será que não é isso mesmo? Você acha que eu estou sendo meio tonto de acreditar em tudo que está acontecendo? A gente começa a duvidar de tudo isso. Em 2 Coríntios, esse eu acho, não precisa falar mais nada. Ele fala assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça, que são os cristãos, e a iniquidade. Como que pode misturar? Ou que comunhão da luz com as trevas?
Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Isso a gente vê tanto, gente. A pessoa que eu estou falando, aquela que está querendo um marido ou querendo uma mulher, ela arruma todas as desculpas para falar que o marido ou a futuro marido ou a futura mulher é convertido. Porque ela não tem coragem de falar que vai casar com um que não é crente. Aí ela tem ela se engana, é laço do inimigo, porque ali está a nossa fragilidade. E aí, que comunhão há do crente com o incrédulo? Nenhuma, não mistura, é água e vinho. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Para quem está anotando, eu estou esquecendo de dar referência, é 2 Coríntios 6, de 14 a 18 que eu li. Então, gente, comunhão com o incrédulo, viver com gente do mundo o tempo todo, por exemplo, o Cláudio trabalha lá no consultório, passa mais tempo no consultório, né? Quanto tempo você faz no consultório? 8 horas por dia? O outro tem o tempo que dorme, passa muito tempo com o incrédulo, falando dos clientes. É um ou outro que chega lá que é convertido, mas ele passa muito tempo com o incrédulo. Ele conversa com o incrédulo, ele trata de incrédulo, mas ele não pode comungar, ele não pode se misturar, ele não pode, enquanto está no trabalho dele, um exemplo, porque a gente vive nesse mundo, nós não podemos esquecer isso. Nós não somos desse mundo, mas vivemos nesse mundo. Então a gente encontra diariamente com o incrédulo, vive com o incrédulo, mas nós não podemos comungar com o incrédulo. Amém? Amém. A Ana Paula lá no salão, quantos incrédulos ela atende? Passa a maior parte do dia dela lá, tratando com o incrédulo, só que ela não pode comungar daquela ideia dos princípios do incrédulo, porque não existe essa comunhão. Não existe. Se você se dá muito bem com gente do mundo, pay attention. Tem alguma coisa errada. Ou você não é luz suficiente, ou não é luz, né? Ou tem alguma coisa errada. Então isso é um tropeço muito grande. Em Tiago 4:4 fala assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Amém. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Cliente a gente não pode escolher, mas amigo pode. Amigo pode. Claro. Eu estou falando assim, em situações que a gente convive com incrédulos, é obrigado, né, a conviver com incrédulos. Mas lógico, amigo a gente escolhe, né? Namorado, namorada, a gente sabe que tem que ser do mesmo Deus. Bom, outro tropeço. O primeiro foi o abandono da comunhão e o segundo, a comunhão e a sociedade com o incrédulo. Outro tropeço, conflito entre irmãos. Aí, irmãos mesmo de igreja. Quando a gente começa a implicar com todo mundo, a conflitar com todo mundo, isso é tropeço. Isso aí você tem que se examinar. O problema não é o irmão, é você. O problema não é o irmão, é você. Isso é claro. Para você não admitir o teu erro, você fala que o outro quer chato, que o outro quer isso, que o outro quer aquilo. Então você tem que olhar dentro de você e ver onde está o meu problema, por que eu implico com um, com dois, com três. Gente, com um ou outro a gente até pode implicar de vez em quando. A gente vai, ora, pede perdão, pede para Deus derramar o amor, para Deus trazer a luz. Isso é, nós somos humanos, é a nossa humanidade. Agora você olha para um, para dois, para três, para quatro, para cinco, para seis, e você implica com cada um, tem alguma coisa errada com você, meu irmão. Com você. E não esconda isso. Veja bem o que está, porque muitas vezes eu vou repetir. Para você não admitir, você culpa o outro, porque o problema é o outro, ele que é assim.
não sou eu. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar bem. Em Efésios 4, 2 e 3 fala assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, olha quantos frutos do Espírito aqui: longanimidade, mansidão e humildade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém. Isso está lá em Efésios. Então, gente, a gente ter conflito com o irmão, ele fala aqui, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando os outros, esforçando-se diligentemente, que às vezes a gente precisa fazer um esforço. Às vezes o irmãozinho é insuportável mesmo. Mas a gente precisa, com amor e com esse esforço, preservar a unidade do Espírito. Amém? Na igreja de Coríntios, que havia muitas divisões, Paulo falou, ele escreve lá falando que ele estava sabendo que havia na igreja muitas contendas entre vós, ele escreve. E ele fala assim, porque um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de... A gente não vê isso nas igrejas? Ai, ele gosta dela, ai, ele gosta dele, ai, o pastor foi lá, o pastor foi ele, ai, só gosta disso, gente, isso é contenda, isso é divisão. Isso é divisão, a gente não pode olhar os irmãos assim, nós somos todos iguais. Não é? A gente tem que entender essas coisas. Aí ele fala assim, acaso Cristo está dividido? Todos nós somos cristãos. Todos nós. Ou não? Então a gente não pode ter essas contendas. A igreja de Corinto era uma tragédia de tanta contenda que tinha. É ciúmes, né, que surge ali e isso é tropeço. E ele fala, rogo a Evódia, é o nome de uma pessoa, e rogo a Sintique, olha que nome bonito, que pense concordemente no Senhor. Então, no Senhor, nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio, uma concordância. E não é o que eu acho, não é o que a Dalva acha, não é o que o Pepe acha, é o que Deus acha. E a palavra de Deus, eu tenho que entrar em concordância no Senhor, não é no mim, ou no ela. É no Senhor que nós temos que entrar em concordância. Outra coisa que é tropeço na nossa vida: famílias em desordem. Famílias em desordem. Gente, isso é o mal do nosso século. É o mal de hoje. Família em desordem é tropeço. A família no padrão de Deus é homem o cabeça da família, homem o provedor da casa, homem que ama e respeita e tem dignidade com a mulher, porque tem uns homens que tratam a mulher igual cachorro, tem homem que trata a mulher com a maior indiferença. Então é homem amando a mulher, dando a vida por ele. Mulheres sendo submissas ao seu marido, respeitando o marido, sendo auxiliador e dona. Filhos, respeitando pai e mãe. A ordem é assim, o marido, a mulher e os filhos. Hoje a gente vê os filhos mandando na casa. Que nem hoje estava lá, eu quero tic-tac, eu quero tic-tac, eu quero tic-tac. Filhos mandando na casa. O almoço é servido na hora que o filho quer, o jantar é servido na hora que o filho determina, o passeio é decidido na hora que o filho quer. Hoje mudou tudo. E isso é tropeço, porque aí a gente está fora da palavra. E porque aí a gente vê essas famílias que são as tragédias que a gente vê por aí. Vou ler alguns versículos sobre isso. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Isso é para filho. Está em Provérbios 1:8. Agora para pais. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Você não vai falando não. Não tem pai que é assim, mãe que é assim? Pai, posso? Não. Daí depois começa, então tá. Não fala não. A gente tem que pensar muito bem antes de falar não. Porque depois que fala não, vocês não podem falar sim de jeito nenhum. Vocês estão se desmoralizando. Então, não sabe, vou pensar. Fala qualquer coisa, vou pensar. Daí vocês vão, pensam, daí. Se for não, gente, é não.
Não tem essa de não, outra hora assim. Isso deixa a criança insegura. Bom, outro aqui. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então ele faz uma comparação. É assim como Deus é o cabeça de Cristo, o homem é o cabeça da mulher. Não é que o homem pensa pela mulher, é que o homem ele está numa atitude que a mulher é auxiliadora idônea. A mulher vai falar para o homem, vai expor a sua opinião, mas a última palavra vai ser do homem. O homem convertido, né? Casais convertidos, que eu estou falando. Se não é convertido, outra hora a gente conversa. Esse aqui gente, eu anotei aqui, não sei se é isso, está errado a anotação, mas é Efésios, né? Efésios 5, de 22 em diante. Aí fala assim: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Agora para os maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, vocês dariam a vida pelas suas mulheres? Amar as vossas mulheres. Amar as vossas mulheres. Tem marido que se ama e faz um monte de coisa para a mulher para agradar a ele. Aqui está falando, amai as vossas mulheres. Vê o que a mulher quer, vê a necessidade da mulher e ame essa mulher. Aí, meus amigos, é muito fácil ser submissa a um homem que ama a gente ao ponto de dar vida. Se é submissinha, fácil. Agora, um déspota, um chato, um insuportável, um que não faz nada que tem que fazer, você vai ser submissa a isso? Misericórdia, só que você não tem que esperar o marido mudar para você ser. A mulher tem que entrar no padrão que Deus manda, independente do homem. Ela vai estar no papel dela, sendo submissa, mas não é submissa, não é complacente, não é capachilda, é submissa. Então você vai conversar com seu marido, você vai discutir aquela ideia com ele, discutir no bom sentido, e aí você, é isso que você quer, meu senhor, meu marido? É? Então tá, então a responsabilidade aqui pra frente é sua, eu vou orar por você e ora de coração. Sabe o que é ser submissa? É estar debaixo da missão do marido. Isso é ser submissa. Então, se o marido tem uma missão de pastor, a mulher não pode ser contra isso. Ela não pode começar, onde você foi arrumar essa ideia, não sei o que. Ela submissa, ela vai se submeter a essa visão, querendo ou não. Agora, aí você tem que, cada um tem que tomar o seu papel. Eu não vou obedecer meu pai porque ele é isso, porque ele é aquilo. Está errado. A palavra manda que os filhos obedeçam os pais. Cada um faz o que é o papel. Aí os outros vão entrando nos eixos. Gente, se não entrar, eu rasgo a Bíblia. É você, a mulher, o marido é insuportável, você fica na sua, fazendo o que Deus pede de você e ore por esse marido. Não amaldiçoe, não fale nem um dia que ele é insuportável, como eu estou falando agora. Fala que ele é uma bênção. Fala que ele é o abençoador da casa. Profetize o que é o seu marido, o lugar que ele tem que ficar na casa. Amém? Vou ler outra para marido. Igualmente vós, maridos, vivei a vida comum do lar. Já viu que tem marido que não sabe viver a vida comum do lar? Chega em casa e quer sair. Chega em casa, quer fazer alguma coisa. Chega em casa, quer trazer um monte de gente. Não sabe viver aquela coisa. Levanta de manhã, toma o café da manhã. Estou falando no domingo. Conversa ali, vê o que está acontecendo. Ajuda os filhos numa tarefa, se for o caso. A vida comum do lar. Gente, as coisas de Deus são simples. A gente não precisa viver num tobogã a vida inteira. Super adrenalina. Não é nada disso. A vida comum do lar. Então, maridos, de novo. Vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para a vossa mulher. Considere o que ela fala. Considere as necessidades dela. Considere, às vezes a mulher está querendo, sei lá, uma coisa, o marido não. É boba, é chata. Aí a mulher fala demais. Mas vive assim.
Considere o que ela fala. Se ela está falando, alguma coisa tem mulher que você fala todo dia, toda hora, né? Mas, eu estou falando para os homens, não falo para mulher. Então, os homens, considerem as necessidades da mulher. Você sabe que eu vou falar aqui uma coisa que eu não ia falar, não estava no script. Mas, mulher tem oscilação hormonal. Mulher não é um bicho normal igual vocês, homens. Mulher tem oscilação hormonal. Então a mulher tem oscilação de humor. O que aconteceu? Que a gente vive observando. Antigamente, acho que isso nem era falado, as mulheres deviam passar todas aquelas coisas ruins e ficava quieta, né? Porque não podia nem abrir a boca, né? Mulher não votava no começo do século passado, não sei quando foi liberado o voto, foi 40 e pouco? Daí, né? Mulher não fazia nada, mulher não era nem contada no censo, né? A mulher não existia simplesmente. A mulher simplesmente não existia. Então não devia, que ela não tinha TPM é mentira, tinha. Agora ela não se expressava porque sabia que não podia expressar. Então tudo também não é correto. Só que hoje as mulheres entraram numa outra ponta da história. Elas, quando estão com TPM, anunciam para todo mundo e ninguém chega perto e fica aquele furdunço. Também não é assim. Gente, tem remédio para TPM, tem diurético para TPM, tem calmante para TPM, tem um monte de coisa que pode auxiliar. Só que mesmo com tudo isso, é uma oscilação impressionante. A cabeça muda. Então, considere as vossas mulheres. Se ela naquele dia está chorosa, considere isso. Não comece, ai, está chorosa, está chata, é pior. Então, é isso que está falando aqui, ó. Maridos, vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher. A mulher não pode abusar, porque tem TPM, então ela tem direito de tudo, mas o homem também não pode menosprezar e falar que é frescura. Não pode. Eu queria que vocês tivessem TPM, vocês verem o que é. Dói tudo, incomoda tudo, você se irrita. É complicado, não é? É complicado. Agora, existe remedinhos, existe terapias. Vão andar, vão fazer ginástica, toma água, não toma café, evite chocolate, toma um diurético. Tem um monte de coisa para fazer, para melhorar. Uma das coisas boas é exercício físico. Vamos fazer. E pronto, melhora. Ora, né? Principalmente ora, pede para Deus curar essa TPM. Bom. Não quero atrapalhar a senhora. O senhor gostou, né, senhor? É que essa TPM, hoje, ela tem outro significado. Agora, que é tudo pela mulher. Isso, seu José. Viu que maridão? Maridinhos. Então fala assim. Viver a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade. A mulher é mais frágil exatamente por causa disso. Ela é mais forte para dor, ela é mais forte para... Ela acolhe mais a família, a hora que tem um problema. São as mulheres que sustentam toda aquela situação. Elas têm uma fibra emocional, mas a mulher é mais frágil. E hoje em dia o diabo inverteu tudo. A mulher que vai para o trabalho, a mulher que vai para a caça, quando era o homem. Então a gente não pode esquecer, nós que somos cristãos, não somos do mundo, a mulher é mais frágil que o homem. Agora muitas vezes a mulher tem que se mostrar forte, porque o homem não faz nada. Está errado, está tudo errado. Então, a parte mais frágil, tratar com dignidade, gente. Com dignidade. A gente escuta tanta barbaridade que o homem fala para a mulher, xinga mulher, distrata. Não é assim. Vocês não vão ganhar nada com a mulher, vocês vão ganhar mais desprezo. Se vocês querem ser amados, ame a mulher. Aí a mulher vai ser submissa a vocês. Agora, marido que trata sem dignidade, tem marido que xinga até de coisa feia. Gente, o que é isso? Está fora do padrão de Deus.
Será que acabou para os maridos? Tratai com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da graça, o marido e a mulher, da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, se o marido não está fazendo tudo isso, é que está falando para o marido. As orações são impedidas. Amém? Demorei nesse negócio de família, né, gente? Mas está um absurdo. Eu não gosto de falar mais, mas leiam, quem puder ler, as páginas amarelas da Veja dessa semana, que está falando muito dessa inversão que houve no nosso mundo atual. Não vou mais falar nisso, não acabo hoje. Quinto, será que eu faço um intervalo? Quinto, exposição a falsos mestres e pregadores. Isso é tropeço. Muitas pessoas pulam de igreja para igreja. Hoje eu vou naquela, hoje eu vou na outra, hoje eu vou naquela outra, e vão ficando cheios de doutrina. Irmãos, escolham uma igreja que vocês acham que tem menos defeito, porque todas têm defeito. A que tenha menos defeito, a que tenha a palavra correta, e fiquem ali. Não se exponham a falsos mestres e a falsas doutrinas. Nós temos que fazer como os crentes de Bereia. Bereia é uma cidade lá onde Paulo pregava, que falava assim, que eles eram mais nobres do que os que estavam na Tessalônica, porque de bom grado recebiam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então a gente recebe a palavra e vai conferir na Bíblia se é assim. A gente não pode ir para todo vento de doutrina. Isso é tropeço para as nossas vidas. Tem aquele versículo que eu gosto sempre de falar, que fala assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, no outro, isso está em 2 Timóteo 4:3. Colossenses 2:8 fala: cuidado que ninguém vos engane a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então, quando a gente se expõe a falsos mestres, a pregadores, a gente contamina e como que fala? É tropeço das nossas vidas. Outra coisa. Não são 14 não, contei errado. Uma outra coisa que é tropeço: indecência no vestir e no falar. Tem gente que às vezes não se veste indecentemente, mas fala indecências. Isso é tropeço, tanto para ele como para outras pessoas. Em 1 Coríntios 15:33 fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Não vos engane. Não engane que falar bobagem, bobeira, às vezes não é bobagem de palavrão, de palavra, é bobagem, bobeira mesmo, falar coisa que não tem nada a ver. Como que fala? Não é pornografia, não é nada, mas piada também, ou coisa que não tem nada a ver, né? Que não edifica, né? Tem gente que abre a boca para falar coisa errada. Não vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. E para isso eu vou falar só um versículo, porque a Bíblia é cheia deles, mas a Bíblia fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Não precisa falar mais nada. Você pode trazer vida para uma situação com o que você fala, e você pode trazer morte para aquela mesma situação com o que você fala.
Isso é indecência. Além disso, a indecência mesmo de palavrões, de palavras chulas também. E no vestir, a Bíblia fala, lá em Timóteo, fala assim: da mesma sorte, que as mulheres andem em trajes decentes, se ataviem com modéstia e bom senso, não com a cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Isso aqui está falando para mulheres, mas eu tranquilamente falo para homens também. Porque hoje em dia a gente vê cada homem com umas camisetas grudadas, umas calças grudadas, também não é decente, né? Então, isso é tropeço, tanto para a vida dele, como para a vida do outro. Eu perdi o número. Que número que é agora? 7. Então agora vai ser o 7º ou o 8º? Então agora o 7. Insubmissão à liderança. É outro grande tropeço. Isso é rebelião. Rebelião. Muitas vezes a gente é chamado para um aconselhamento, a pessoa está pedindo conselho, a gente fala. E a gente fala, faça 1, 2, 3. A pessoa sai dali e faz 4, 5 e 6. Então é melhor não lhe pedir um aconselhamento, porque daí você está em rebelião. Rebelião, como eu comecei a falar, é o pecado inicial. É o pecado de Lúcifer. É ir contra a tudo que é líder, toda liderança. E isso, gente, nós temos que nos examinar. Sabe como? Por exemplo, eu estou aqui falando, ou o pastor está falando, e vocês estão aí, lá no fundo. Não é bem assim, não. Não, coisa esquisita. Ah, não concordo com isso, não. Isso é rebelião. Não é? Se a pessoa está falando alguma coisa que está mostrando na Bíblia, tá certo. Não é? Logicamente que às vezes qualquer pregador pode falar alguma coisa que a gente não concorda. Lógico que pode. Tem que ter também tudo certo. Mas se está dentro da palavra, às vezes a maneira como fala, um exemplo que dá, pode sair um pouco fora do contexto. Mas aí, ó, fique quieto. Ore por aquilo. Puxa, hoje o pastor ou a pastora ou quem foi lá pregar falou uma coisa que tem nada a ver. Fica com aquilo só para você. Ora, peça para o Espírito Santo tocar na vida desse pregador para que ele reconsidere isso. Não fale com ninguém. É rebelião quando a gente fala. Amém? No Hebreus, é o versículo do seu Janércio, Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, o líder da igreja, o pastor, tem aquela figura do pastor mesmo de animaizinhos, de ovelhinhas. Ele tem que estar zelando, ele tem que estar vendo o que está acontecendo. E ele tem que chegar e falar: fulaninho, está errado, volta para cá. Na palavra ele está falando, às vezes ele chega para a pessoa e fala diretamente, e aí a pessoa deve acolher. Gente, se vocês estiverem numa igreja e vocês não concordam com o que a igreja fala, que vocês não concordam com nada, conselho meu, saiam dessa igreja. Porque vocês ficarem ali não concordando, vocês vão levantar divisão, vocês vão levantar discórdia, vocês vão estar em rebelião e o pecado é de vocês. A melhor coisa, isso que eu falo, procure uma igreja que tem menos erro, porque quem está à frente da igreja, não esqueçam, são homens. E homens erram toda hora. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Nós temos que estar num lugar em que a gente possa ser submisso àquela liderança. Amém? Senão é melhor sair. É rebelião. E eu vou ler 1 Pedro, que fala assim, falando de um modo geral, não só para a igreja, para pastor e ovelhas. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cindigos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Amém. Uma das grandes questões da rebelião é o orgulho, como a Silvia falou ontem.
é a gente não se submeter àquilo. Quando a gente se submete, é o espírito de humildade que está ali e a gente acata aquilo. E Deus, Ele fala que Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Amém? E o último que eu já falei, vou repetir, é o legalismo. Então são pessoas, quando a gente é muito legalista. Hoje falou isso, hoje falou aquilo, hoje vestiu daquele jeito, hoje falou não sei o que lá. A gente acaba sendo julgador. E legalismo também tem a ver com religiosidade. Quando a pessoa faz tudo aquilo, vou fazer certo. Eu levanto então agora de manhã, os primeiros 15 minutos eu vou ler a palavra, daí mais 5 minutos eu vou orar, aí eu vou, na hora que vai comer, abençoa a comida. Tudo isso é lícito, tudo isso tem que fazer. Mas nós temos que fazer movidos pelo Espírito, com amor, com vontade e não numa legalidade. O dia que eu não fizer isso, eu estou em pecado, eu sou pior das criaturas e está errado. Nós temos que, eu não sei muito colocar em palavras essa questão do legalismo, mas é não ser extrema direita e nem extrema esquerda. Nós temos que estar dentro da palavra, em comunhão com o Espírito Santo. Ele nos guia a toda o que é certo, né? E, além disso, tem partidarismo, divisões, tolerância com pecado, convivência com o irmão em desordem. Irmão em desordem, eu falei primeiro, e agora eu vou só terminar com esse. Eu falei que nós não temos que ter comunhão com o incrédulo, mas nós também não temos que ter comunhão com o irmão de igreja em desordem. Aquele que se diz crente e está fazendo a coisa errada, a palavra diz que nem sequer comais com ele. Então, isso está tudo em Coríntios, né? Você vê que uma igreja de Coríntios era uma bênção. 1 Coríntios 5 é de 9 a 13, mas eu vou ler só um pedaço. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem sequer comais. Então, porque é pedra de tropeço.